Olá, tá começando o 118º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos? E aí, como é que vai? Tudo bem, impressionado. Me impressionou no Threads, você e William Max fazendo o trabalho dos ingratos, falando para as pessoas, cara, não é nada disso. Por vezes eu vejo vocês respondendo para as pessoas sem que não precisava vocês terem esse trabalho divino de elucidar, mas isso acontece. E eu vi você nessa semana falando sobre a Siri, né? Que o pessoal tá ativando a Siri para falar que tem a Apple Intelligence de propósito, ou tá vendo a animação e acha que tem, e aí não tem? Eu tô com essa dúvida. É um misto de coisas que estão acontecendo por lá. E aí eu vejo que o Threads está engajando, né? Porque tá aparecendo o pessoal que não entende muito o que tá acontecendo, fala, tá, acho que o Threads tá pegando realmente entre todo mundo, né? Não é mais só a galera do nicho. Mas o que tá acontecendo é que já descobriram um jeito de habilitar aquelas supostamente o menu do Apple Intelligence em devices não suportados, porque o Apple Intelligence até então só estava disponível no beta do 18.1, que só estava disponível para os aparelhos compatíveis. Né? No caso do iPhone, só o 15 Pro, agora tem a linha 16. E agora que já lançou, né, o iPhone 16, a Apple liberou o beta do 18.1 para todo mundo, mas nos outros iPhones, sei lá, iPhone 14, 13, 12, nesses não vai ter o Apple Intelligence, continua aquela Siri antiga, mas já descobriram um jeito de fazer uma modificação lá que habilita o menu do Apple Intelligence, e aí a Siri fica com aquela nova interface que acende a tela toda colorida, que tem o brilho. E aí, não deu outra. Já tem gente falando, olha aqui, consegui ativar a Apple Intelligence no iPhone 12. Tô usando a Apple Intelligence. E lá vai a gente explicar, tipo, olha, na verdade é só uma animação, porque nem o iPhone 15 e o 16 tem Siri nova. Tudo que a gente tem agora é realmente uma animação. E mesmo com o menu do Apple Intelligence aparecendo nesses iPhones antigos com essa modificação, ele não consegue baixar os modelos de linguagem, as ferramentas lá de resumir texto, de alterar o texto, nada disso funciona. Então, essencialmente o que esse pessoal está conseguindo é habilitar uma animação diferente da Siri em aparelhos antigos. O Apple Intelligence não está funcionando nesses aparelhos, nem chega a baixar os modelos de linguagem, realmente só a interface nova. E mesmo se você tiver um iPhone 15 Pro, um iPhone 16, se você instalar o beta do 2.1, hoje tudo que você vai conseguir realmente é uma animação nova, porque a Siri continua sendo a mesma de antigamente. Ela ainda não usa os modelos de linguagem que a Apple prometeu que ela deve usar mais para o final do ano ou começo do ano que vem, conforme a gente até vai discutir aqui depois. Sim, tem um papo sobre isso. Então, pro pessoal que tá ativando, a pessoa não é maliciosa, ela acha que ativou mesmo o Apple Intelligence ou a Apple Intelligence, quando na verdade não é nada, não é que ela tá mentindo que ela ativou para conseguir engajamento. São dois problemas em um aí. Exatamente. E tem gente que ativa só pra fazer graça mesmo, mas tem um pessoal que realmente acha que conseguiu habilitar a Apple Intelligence em iPhone antigo, mas não é bem o caso. Tá, entendi. Mas bom, continue com o seu. Você e o William Max fazendo o trabalho dos ingratos aí de ajudar o pessoal a elucidar. Bom, eu quero começar a trazer um follow-up aqui. Na semana passada, a gente falou sobre os novos AirPods e o review do The Verge, que fala, então, ele não tem aquela conectividade, acho que chama multiponto, que é quando você, ao mesmo tempo, você pode conectar ali na configuração para ele se conectar a mais de um aparelho. E o Rambo mandou um follow-up, falou assim, os AirPods podem sim ser emparelhados com vários aparelhos ao mesmo tempo, eles só não fazem isso de um jeito chechelento. Ele falou que a maioria dos devices faz, que é ter uma chavinha para você trocar qual o ID que você quer que ele se conecte. É só você colocar ele naquele modo de emparelhamento com a luz branca da caixinha que fica piscando, e aí você conecta em outro dispositivo e pronto. Uma vez que você fez isso, você reconecta a qualquer momento em cada um deles. Então, parece que o The Verge deu uma canelada nessa aí, que dá pra fazer sim. O pessoal às vezes se confunde na hora do review, é tanta coisa pra testar, mas dito tudo isso, eu desligo a conexão automática entre devices dos meus AirPods, porque eu acho que mais me atrapalha do que ajuda. Às vezes, sei lá, eu tô ouvindo música no iPhone, aí chega um e-mail no Mac, ele corta a música pra fazer a notificação de e-mail. Eu falo, pô, não. Cadê a Apple Intelligence dos AirPods, né? Então eu acabo desligando porque na prática mais me atrapalha do que me ajuda.
Eu tentei por muito tempo, porque quando funciona bem é super mágico. Você tava escutando, sei lá, tô lavando louça, escutando podcast, beleza, sentei aqui de volta, vou ver um vídeo que me mandam no YouTube, eu clico no Mac, pá, eu abro, já tá lá, tu começa a tocar e fala, putz, como o futuro é legal, né? Mas é isso, às vezes eu tô, sei lá, revisando um podcast no Mac, estou ativamente escutando uma coisa que está em reprodução no Mac, aí eu pego o iPhone pra alguma coisa, vou, ligo, ele destravo, ele joga o som pra lá, fala, não, cara, dou play. Aí eu volto pro iPhone e ele troca de novo pra lá. Então isso acontece mesmo, e por isso também desliguei. E a própria interface de desligar ela é bem confusa, porque não é assim, desligue a troca automática. Quando você faz os ajustes lá dos AirPods e etc., é, sei lá, manter a última conexão ativa. É uma coisa que se você não souber, você procurando você não acha. Então, ainda assim, pode confundir um pouquinho, mas eu vou deixar na descrição aqui o link para uma matéria de ajuda, caso vocês queiram fazer isso também, porque eu sei que a gente acaba se dando por vencido de vez em quando e tem que fazer. Agora, bom, semana passada a Apple depositou todas as esperanças dela em todo mundo falar exclusivamente sobre iPhone. Teve muita notícia sobre o lançamento, as repercussões disso, os próprios reviews, né? A gente vai comentar alguns deles aqui. Mas teve uma coisa que eu achei muito bacana, que ficou bem bonitinha que a Apple fez, voltando a falar sobre a Siri, a animação nova, etc. Foi fantasiar ali o cubo da loja da Quinta Avenida em Nova York com, nas bordas ali, nas arestas, sei lá, o brilho, né? Aquela variação de cores ali, do azul pro rosa pro roxo. Lembra um pouquinho o logo da Gigahertz, inclusive. Mas tava lá, eu achei bem bonito isso aí. A loja ficou muito linda, tem lá no 95 Mac eu até escrevi uma matéria com fotos do pessoal que estava lá na hora. Eles fizeram toda uma decoração para promover o Apple Intelligence, mas tem aquele asterisco grande que tudo que eles estão promovendo não está disponível agora. Então é um marketing bem curioso, porque a gente já falou aqui outras vezes. No passado, não é a primeira vez que a Apple anuncia um recurso novo de iPhone que não está disponível no lançamento. O modo retrato do iPhone 7 foi assim, sempre teve alguma coisa que ficava para depois. Mas essa coisinha nunca aparecia nas propagandas até estar pronta. Agora a Apple está apostando muito em divulgar que a Apple Intelligence é a grande novidade do iPhone 16. O pessoal que foi lá na loja até mostrou, acho que os iPhones de vitrine da loja, eles têm já o beta, tem a interface nova da Siri para você brincar. Só que aí você compra, sai da loja, liga seu iPhone e não tem nada disso. E eu vi um pessoal leigo no Threads também postando tipo, comprei iPhone 16, cadê a Siri nova? Cadê as opções? Tem o beta lá que você pode baixar, mas a Apple tá apostando bastante num recurso que, né, só vai chegar mês que vem, pela metade, então a loja tá linda, mas eu ainda acho meio questionável essa estratégia deles estarem apostando tão forte na divulgação do Apple Intelligence, sendo que ainda não tá disponível. É engraçado porque eu já comentei isso algumas vezes, mas isso se mantém, então vou falar de novo, né? Em 2016, quando a gente publicou o primeiro ADT, o nome do episódio é Lança, mas não tem. Era sobre hardware. Anunciava, os estoques eram pequenos, as pessoas queriam comprar e não tinha, etc. E isso migrou para software, né? Então a gente viu, a gente já falou sobre isso, você acabou de comentar. E tem o Stage Manager também, teve uma coisa parecida com isso, eu lembro. Então eu sigo achando que daqui a um mês isso já não vai mais ser. Ninguém vai lembrar que isso aconteceu. Então eu acho que o cálculo que a Apple fez é uma coisa meio parecida. Assim, falar, putz, se não for, só tem isso. Vamos falar que esse é o problema, que tem. Se você falar que vai ter, a pessoa fala, então depois eu compro o iPhone. Aí ela acaba não comprando, né? Porque a hora que lança a Apple Intelligence, a pessoa fala, putz, deixa, não precisa mesmo. Então, ok, né? Ela resolveu parcialmente isso, a gente pode até repercutir isso ao mesmo tempo aqui, com o lançamento do beta. No mesmo dia que saiu o iPhone, ela lançou o beta público com a Apple Intelligence para, no mínimo, não acontecer o que eu comentei semana passada, né? Processo coletivo por propaganda enganosa de recurso que você falou que ia ter e não tem. Bom, tem o beta, você instala, você usa. Não é a solução, mas acho que ela se precavendo até legalmente disso aí. Mas a loja, o cubo mesmo, eu achei bem bonito. Eu não vi fotos assim. Eu, na verdade, não fiquei acompanhando essa cobertura tão de perto mais, né? Mas de fila, coisa assim. Eu vi que na própria loja da Quinta Avenida teve lá executivo da Apple. Tá vendo tradição, né? A Apple fazer isso, mandar o pessoal lá. Teve a Deirdre O'Brien, teve o. Como é que ele chama? Greg Joswick, que adora camisa colorida também. Então tem. Perdeu com o EdQ. Exato, né? Agora que o EdQ foi pra Record, tá na geladeira lá da Apple. Só em bastidores, ele assumiu o figurino e o guarda-roupa. Enfim, tá virando tradição isso aí, mas não vi
filas, aquela coisa que costumava ter há alguns anos. E já tem uns anos que não tem fila, me parece que foi meio parecido nesse ano, né? Já faz um tempo que as filas estão caindo, então, porque a própria Apple tem investido cada vez mais, incentivado as pessoas a comprar online, a fazer a reserva, então já não tem mais tanta razão assim para ter fila. Quem geralmente vai para fila é o pessoal que realmente é fã, que quer ver a movimentação, que quer ter a experiência de sair da loja com o aparelho na mão, ou quem não conseguiu comprar na pré-venda e vai tentar a sorte no primeiro dia de vendas. Mas realmente, parece que a cada ano que passa, a fila diminui. Na loja da Quinta Avenida ainda tinha um certo movimento, porque justamente o pessoal já espera que os executivos vão estar lá, Tim Cook e outras pessoas da Apple, então a galera acaba indo. Mas pelo que eu vi de fotos de outros lugares do mundo, ou até outras lojas dos Estados Unidos mesmo, o movimento de loja, assim, foi bem reduzido. Eu vi até nas fotos que a própria Apple publicou, que ela faz aquela galeria de fotos, né? Você vê que tinha mais espaço livre do que a gente está acostumado a ver para lançamentos assim. Estou muito curioso para os dados preliminares, que já começaram a aparecer um outro, mas de dado que tenha para como confiar um pouco mais sobre demanda mesmo, comparação com o ano passado. E claro, a próxima divulgação de resultado financeiro, que aí sim vai ser o termômetro dos termômetros para saber, né, como é que foi esse desempenho aí. E a gente vai deixar aqui na descrição o link para quem quiser dar uma espiadinha nas fotos aí. Não foi só os Estados Unidos, né? A cobertura da Apple ela faz o mundo inteiro onde saem os iPhones novos, mas junto disso vieram os reviews também, né? Do pessoal, jornalistas, né, que resolveram testar e etc. Para variar, a Joanna Stern foi a Joanna Stern e publicou teve uma ideia muito boa para empacotar o review dela. Eu lembro que ela apareceu, assim, fazendo coisas diferentes quando saiu o primeiro Apple Watch, que ela usou na cabeça era um capacete montado com uma câmera DSLR enorme, assim, para ela poder filmar em primeira pessoa um dia inteiro, ela usando o Apple Watch, fazendo yoga e andando com o cachorro, que chama Browser, o cachorro dela, inclusive. E, né, fazendo o dia a dia, tal, mostrando como é que trocava as pulseiras ali. E aí tinha um making off filmando o Apple Watch, ela andando por ali com aquela coisa enorme na cabeça, era super divertido e engraçado. Logo depois ela foi contratada pelo Wall Street Journal e seguiu fazendo essas coisas. Todo ano, iPhone, Apple Watch, ela faz uma coisa diferente. E nesse ano ela treinou um LLM com base em todos os reviews que ela já fez. Ela subiu isso com as anotações dela em relação aos novos iPhones e fez o Joanna GPT para você tirar dúvidas com ela a respeito do produto. Divertidíssimo. Ela é muito boa com essas coisas. Nossa, achei muito bom. Ela é incrível, sou muito fã do trabalho dela, os reviews dela são muito únicos, até também os vídeos de crítica, né? Ela pegou muito em cima daquela questão das opções da Apple de trocar senha, que tanto a Apple depois finalmente respondeu com as atualizações. Ela sempre faz um trabalho excepcional, reviews sempre divertidos, mas por um bot eu realmente não esperava. E o que as impressões dela... Você chegou a interagir com o bot, não? Eu brinquei um pouquinho só, eu vi que ele faz até tabela bonitinha, né, para diferenciar as especificações técnicas, realmente é muito bacana. Muito bom. E, bom, as impressões ecoaram muito o que o resto do mercado também achei... Tem ano que você vê umas diferenças entre reviews ali. Esse ano a coisa foi meio parecida, justamente por isso, né, de novidades de verdade, além do botão, né, o controle de câmera, chama em português, seria a Apple Intelligence. Teve gente que resolveu não fazer o review porque não está no produto, teve gente que até com o beta, né, juntou uma coisa com a outra e fez ali, mas por mais um ano parece que a câmera é mesmo um grande upgrade. O Nilay Patel, né, que fez o review do The Verge, passou um tempão falando da câmera e elogiando os aspectos de fotografia mais raiz que seguem entrando ali no iPhone, apesar de que o iPhone, para mim, pelo menos, minha percepção distorce muito cores, porque fotografa um pôr do sol com aquele monte de cor, quando fica com laranja, com rosa, com amarelo, impossível. Ele bate um branco ali na hora que ele inventa e fica meh. Mas ainda assim, essa parte mais raiz mesmo de fotografia conceitual, a Apple segue incorporando até nesses, não chama filtro agora, chama perfil de cor, né, que agora dá pra você usar pra tirar fotos ali. Ele parece ter gostado bastante dessa novidade. Esse é um dos recursos que eu tô mais curioso pra testar. Eu vi o review do Verge, inclusive, e até o Nilay já começa o vídeo falando, né, tipo, a gente vai falar de câmera porque é o que tem pra falar. Essencialmente o resto tá igual ano passado, mas a questão de câmera o pessoal elogiou bastante com um asterisco, que isso dá pra ver no review do Verge também.
todo mundo falou que o Smart HDR está mais agressivo do que no ano passado, né? A Apple parece a velha surda, né? Tipo, queremos menos Smart HDR. Apple, mais Smart HDR. Mas, em compensação, pelo que, né, vimos aí nos reviews, até esse do Verge, ele é muito bom para mostrar mesmo o que muda na prática. O novo estilo fotográfico que você... Porque o estilo fotográfico ele foi introduzido no iPhone 13 e era meio que um jeito da Apple ajustar, colocar um filtro, só que sem mexer nos tons de pele ou manter o céu do jeito mais natural. Ele não era bem exatamente um filtro, existia ali uma modificação no processamento da foto mesmo. Agora a Apple conseguiu fazer isso de um jeito que você tem um controle ainda maior, não são mais só presets, mas você consegue arrastar ali, tem um quadradinho que você controla as sombras. É quase que uma foto em RAW, mas não chega a ser um RAW, mas é um meio termo aí. E pelo que o Verge falou, né, o modo padrão que você só aperta lá e tira a foto, o Smart HDR tá super agressivo, tá até mais do que antes, a foto fica até bem esbranquiçada, ele tira todas as sombras. Só que com esse novo modo, você consegue controlar as sombras e tirar um tanto dessa intensidade do HDR, voltar as sombras. Então, isso eu achei muito legal, porque a Apple meio que jogou isso na mão do usuário, né? Tipo, por padrão, nossa foto é assim, mas se você gosta da foto com mais sombra, com mais profundidade, tem o controle novo e você deixa a foto do jeito que você quiser, né? Até ele falou da questão de tom de pele também, eu lembro que o Marcus Brownlee reclamou, né, que no ano passado, se eu não me engano, no review do 14, que ele falou que a cor da pele dele ficava super esquisita nas fotos do iPhone. E agora o Nilay falou também, né? Tipo, a Apple basicamente tá jogando na sua mão. Não gostou do resultado? Muda o tom da pele aqui no estilo fotográfico e acha o seu jeito. Então, por um lado, né? Eu não sou fã do Smart HDR, mas fico feliz que agora tem um controle maior sobre as sombras, sobre tons. Tô bem ansioso para testar essa parte do estilo fotográfico, porque eu adoro tirar fotos, eu adoro editar fotos, então me pareceu muito legal. O pessoal também falou bastante, né, do 4K 120, mas aí já é uma coisa um pouco mais específica. De resto, essencialmente um iPhone 15 Pro com uma câmera melhor, né? Mas outra boa novidade, pelo que eu vi nos reviews, e que não deveria ser uma novidade, mas é que realmente estão falando que o iPhone novo está esquentando bem menos e eu fico bem feliz porque o meu 15 Pro é um forninho. Ele esquenta bastante por nada e é um problema que a Apple nunca admitiu. Sempre rolou um burburinho na época que lançou e ficou por isso mesmo. Mas a Apple falou que melhoraram a parte térmica do iPhone e os reviews constataram isso. A bateria dura mais, o telefone esquenta menos e tem uma câmera melhorzinha. Então, assim, né? É um upgrade pequeno, mas só de parar de esquentar eu já tô feliz. Dá pra chamar de 15S. Na verdade, os últimos 15 iPhones dá pra falar, é um S da versão anterior, né? É o Mas S esse do S. parece exatamente, né? Um pouco mais apropriado. Sobre a parte de fotografia, a interface, eu não sei se eu comentei aqui, eu sei que eu comentei no Mac Magazine no ar quando eu participei. A interface de você escolher aquele quadradinho pontilhado com um sliderzinho embaixo de cores, que é o controle da cor e do tom também. Essa interface está linda e é um jeito que eu achei, me parece, nos reviews que eu vi, etc. Resolveram em interface, de um jeito muito simples, um conceito um pouco complicado, até de como operacionalizar essa parte de você equilibrar essas coisas todas. Então vale a pena quem tem um iPhone novo dar uma espiadinha nisso, ou quem tiver interesse, ou quem não tiver interesse, mas quiser saber o que é isso, dá uma olhada no link na descrição aqui também, vai ter alguns para esses reviews e etc. Sobre temperatura, é engraçado que eu não sou engenheiro de temperatura, mas assim, a solução pareceu ser simples, né? Que eles colocaram aquela placa ali atrás do processador para fazer a dissipação de calor, que não é uma grande novidade, não foi a Apple que inventou uma coisa dessa, mas ainda assim, fazendo isso, parece que de fato resolveu, porque essa altura do campeonato ano passado já se falava desse problema de temperatura, e nesse ano se diz que ele não está lá, né? As pessoas tentando achar o problema, não acharam, é aí que você sabe que você resolveu, né? Porque especialmente no começo, quando tá dada a largada do gate do ano, que já tem um candidato, a gente já fala sobre isso, temperatura parece que não vai ser um deles agora, nessa geração. Pelo menos isso. Mas, em geral, os reviews apontam para a mesma coisa. A grande novidade é a câmera. Para quem usa a câmera, realmente é o destaque. As outras coisas estão bem parecidas com antes. E aí tem o controle de câmera também, que as opiniões são mistas, né? Tem gente que achou super legal, tem gente que usou e falou,
besteirinha. É a próxima touch bar, né? Daqui 3 anos some. Sumir não sei, mas eu tenho essa curiosidade, mas ao mesmo tempo, algo que notaram muito nos reviews, e pela divulgação da Apple dá pra perceber isso, é que é algo que foi feito pra ser filmado na horizontal, né? Pra quem filma realmente filme na horizontal, daí o botão fica bem onde você encosta ali o indicador. Agora, para usar na vertical, que galera que filma stories, que filma vídeo para Instagram, TikTok, daí eu não sei se o botão já é tão útil assim, além de servir como um atalho para câmera, mas é a grande novidade, né? Câmera e botão de câmera, controle de câmera. O controle, eu acho que isso foi a impressão que a gente teve, até repercutiu tanto aqui quanto no ADT também, que vai demorar um tempo pra gente se habituar a tudo que ele consegue fazer, qual que é o jeito certo de apertar, a pressão certa, arrastar, por quanto você arrasta ali para ativar os menus. Isso eu achei complicado, vendo no vídeo mesmo do evento, a quantidade de coisas novas que aparecem ali, né, para você aprender a usar aquilo, precisa fazer um curso, né, especialmente no começo, né, que é tudo novo até acostumar, né. Então vai aparecer por meses e por meses a gente descobrindo uma coisa que estava lá desde o começo, mas que tanto é o gesto, se aperta um pouquinho, parece uma coisa, se arrasta o dedo. E eu vi gente comentando sobre a sensibilidade disso, alguns falando que é muito, alguns falando que é pouco, então tem aí para todos os gostos, mas o que foi unânime é assim, é para você usar com 2 mãos. Não dá para você tirar a foto com uma mão só, usando ali aquilo da câmera, e mesmo no modo, se você segurar o iPhone na vertical, eu consigo imaginar, usando uma mão só não dá, porque você vai acabar derrubando o iPhone, não tem jeito. Mas segurando com a mão esquerda, por exemplo, usando só a mão direita para fazer ali os swipes, etc., até dá. Mas nem sempre a gente tem as 2 mãos disponíveis para fazer uma foto meio de improviso ali, né? Mas acho que de improviso não é para isso. Improviso é para você com sorte tirar a foto, né? Não é a foto cuidadosa da viagem, né? Registrar ali a criança brincando no jardim, que também tem uma questão de timing, né? Porque pode perder a foto. Mas ainda assim eu vi o pessoal reclamando disso aí. Tanto na verdade, por ser dos dois, né? Tanto do iPhone 16 Pro quanto do 16 também. E no 16 a gente vai deixar também o link na descrição aqui de um apanhadão que o 95 Mac fez e abre também com o The Verge. E é justamente isso, né? Alison Johnson fala sobre o controle de câmera, tenho sensações mistas ali, né? É ótimo, eu gosto de botão, ela fala etc, etc. Mas também teve dificuldade para fazer esse tipo de ajuste. E o bom é que nos ajustes do iOS tem como mexer nessa sensibilidade, etc. Mas leva um tempo, né? Não tem jeito. E o TechRadar também, o pessoal, o Jacob Crow falou sobre isso. E por esse ser, basicamente, a grande novidade do iPhone 16 não Pro, acho que os reviews se concentraram mais nisso mesmo e no fato dele ter, né? Justamente porque seria uma coisa mais voltada para Pro. Então todo mundo meio que concorda com aquilo de, o iPhone 16, olha, ele é um bom Pro, não Pro, porque ele tem quase tudo e por um preço menorzinho e eu acho que até isso ajudou a dar uns reviews bem positivos para ele. Os reviews foram bem positivos para os modelos não Pro. Claro que, né, teve um pessoal que criticou, e com razão, o fato desses modelos até hoje não terem uma tela ProMotion 60 Hz até hoje. Mas tirando isso, todo mundo falou bem do fato da Apple ter voltado com a ideia de usar o processador do ano também nos modelos não Pro. Trouxe o controle de câmera, vai habilitar os recursos da Apple Intelligence depois. O design dele tá bem legal também, eu realmente gostei das cores vendo nos vídeos. Aquele ultramarinho, que é essencialmente um azul meio roxo. Ele é bem bonitão, quero muito ver pessoalmente. As cores estão bem legais, queria cores tão legais assim no Pro, mas né, a gente já até desiste disso. Porém, o pessoal parece ter gostado bastante da linha não Pro, porque realmente tem quase tudo que o Pro oferece. Tem um design que parece até mais novo que o design dos Pro, é mais leve e mais barato. Então, acho que os modelos não Pro desse ano realmente estão bem legais. Uhum. Sobre o ProMotion, eu ainda não estou convencido de que as pessoas, primeiro, sabem o que é isso, e pessoas que eu digo assim, quem tem um iPhone e nunca escutou um podcast na vida e está feliz com o que usa e beleza, né? Então, eu vejo muito... as pessoas compram o Pro por causa do ProMotion, certeza. Eu falo, cara, claro que não. Compra o Pro porque é o material, ele tem esse aspecto mais de joia, por isso até que a Apple não coloca cores saturadas, etc, né? É de propósito que ela faz isso, mas eu tenho certeza que a maioria, assim, primeiro, não sabe o que é ProMotion, a pessoa não vai saber responder,
E mesmo, no máximo, vai mexer no iPhone 16 não Pro e vai falar, putz, a tela é meio travada. No máximo, vai definir assim que é o problema, mas eu não consigo imaginar esse nível de minúcia técnica e conhecimento para esse tipo de coisa. Então, é claro que, para quem sabe o que é e quem vai sentir falta, a pessoa vai tender, se for comprar, a comprar o Pro porque tem o ProMotion, mas que a maioria, eu acho que não. É uma porcentagem bem pequena, eu acho, de pessoas que têm esse conhecimento. O que é difícil pra gente tentar medir, né? Manda aí pra gente, quem escuta aqui sabe, então não adianta nada, né? Mas sai perguntando pra família, aproveita o Natal agora no fim do ano aí e pergunta, quem usa o ProMotion ligado no telefone? Ninguém nem sabe o que você tá falando. Então, tô curioso pra saber como é que isso, se for chegar mesmo nos iPhones Slim ano que vem, sei lá, o ProMotion iPhones não Pro, se isso sim vai fazer mais diferença ainda quando o pessoal for abrir a carteira e falar, não preciso do Pro não, agora sim, não sei se é isso não. Eu acho que até já comentei também aqui na fonte, a Apple com certeza fez a análise dela e sabe que, por mais que é um recurso que o pessoal que entende ama, na prática muita gente nem sabe o que é, não sente falta, não vê muita diferença, então é o que ela escolheu tirar para ganhar mais em cima desses modelos não Pro. Dizem por aí que os modelos não Pro do ano que vem terão ProMotion, eu ainda acho que não vai ser 120, deve ser, sei lá, 90 Hz, para ficar um pouquinho melhor, mas pro Pro ainda ter uma vantagem. Porém, é isso, realmente, sei lá, se eu perguntar pra minha avó, que tem um iPhone 11, o que ela acha da tela, ela vai achar normal. E provavelmente se eu der o meu iPhone na mão dela, talvez ela nem vai entender o que tá mudando. Então, assim, pra gente que usa, que entende, legal, faz realmente diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu também acredito que pra muita gente não faça diferença e por isso a Apple escolheu cortar isso pra, né, ter ali a margem dela maior, enfim, é o que ela viu que dava para tirar sem atrapalhar o uso e sem, sei lá, perder vendas porque as pessoas se incomodaram com o fato de não ter aquilo. Uma coisa que todo ano acontece, e saiu esse ano também, é o Jimmy Kimmel, que é aquele comediante de talk show dos Estados Unidos, etc. E todo ano ele faz isso, né? Ele sai na rua com o iPhone do ano passado, sorteia alguém na rua e fala, escuta, esse aqui é o novo iPhone, mexe aí, o que você acha? Né? E nesse ano, me parece que eles fizeram assim, qual que é o seu iPhone? A pessoa fala, tem um iPhone 12. Eles, putz, então deixa eu mostrar pra você o novo iPhone, acabou de sair, dá uma olhada, vê o que você acha aí. E entregam justamente um iPhone 12 pra essa pessoa. E é claro que eles estão editando e escolhendo mostrar no ar o que for engraçado, né? Mas é sempre assim, nossa, pô, tá mais leve, né? E, pô, tô mexendo aqui mais rápido também, gostei, tira uma foto aí. Nossa, muito melhor a foto. E é exatamente o modelo que a pessoa tem. Então isso geralmente acontece mesmo. Se eu encontrar esse link eu vou colocar aqui na descrição. Agora, pulando a parte dos reviews, uma notícia que eu achei excelente que o Sr. Felipe Espósito publicou lá no 95Mac, é envolvendo a Apple e o Brasil, mas não do jeito que você está pensando. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer aqui a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar e 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/a-fonte. É o seguinte, se você usa Wi-Fi públicos, então se você depende no seu dia a dia, no trabalho, em viagens aí, do Wi-Fi do aeroporto, do avião, o do hotel, do Airbnb, do shopping, da lojinha, coisa assim, seus dados geralmente são o preço da conexão. Ou pior, vai saber como é que anda a segurança aí dessa conexão, né? Com o ExpressVPN você protege a sua conexão, mesmo em Wi-Fi não protegidos, porque passa a ser tudo roteado ali pelos canos impenetráveis da ExpressVPN e nem ela sabe o que está acontecendo, os sites que você acessa, os servidores, os arquivos, os conteúdos, os aplicativos, por quanto tempo, coisa assim, o que é excelente porque você tem que poder falar não para esse tipo de abuso aí dos seus dados e com o ExpressVPN você diz não. E uma outra vantagem é streaming. Você se conecta aos Estados Unidos, ao Japão, à Holanda, qualquer país, e você vê o catálogo desse país, que é diferente daqui do Brasil. Às vezes é maior, às vezes tem coisa que só tem local que você quer ver. Eu, por ver The West Wing, que acabou de fazer 25 anos nesse fim de semana de estreia da primeira temporada, eu uso o Max, conecto pelos Estados Unidos e vejo de lá, porque não tem no catálogo aqui no Brasil. Contrário também, quer ver uma coisa, sei lá, vai no YouTube, só está disponível no Brasil. Você conecta, roteia pelo Brasil e pronto, você assiste a esse conteúdo. E você pode, se você quiser, você está no Brasil, rotear pelo Brasil mesmo, você segue vendo tudo que você veria aqui, mas com uma camada extra de proteção na sua conexão. Para conhecer melhor a ExpressVPN, ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, na TV,
na Apple TV também, que é uma coisa muito bacana, que é como eu uso todo dia, ou no roteador de casa direto, se você quiser. Vá lá em expressvpn.com/afonte e você vai ter 3 meses a mais se você assinar o plano anual, isso depois de testar por um mês de graça. Recomendo, eu uso faz aí uns bons anos, nunca me deixou na mão, gosto muito do ExpressVPN. Link na descrição, ou cupom AFONTE, ou expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, teve um momento, num passado não tão distante, mas está começando a ficar distante, que o Brasil era a esperança de crescimento da Apple. A gente via ela investir bastante, até falar em resultados financeiros. A primeira coisa que eu faço quando sai a transcrição que o Jason Snell faz da ligação do resultado financeiro da Apple é procurar para o Brasil, para ver quantas vezes ele foi citado. Ultimamente, nenhuma. Mas teve ano que várias vezes o Brasil foi citado. A Apple basicamente bancou uma das fábricas da Foxconn em Jundiaí para montar iPhone mesmo. A rua se chama Steve Jobs, inclusive, é o nome da rua que tem ali do lado da fábrica. E foi passando o tempo, mesmo assim, não vingou como a Apple gostaria. Aí a Índia passou a ser o novo Brasil da Apple, tá vendo coisa de fábrica lá também, já passou até a diversificar em relação à China. E ela passou a fazer uma outra coisa agora para baratear para ela, já que pra gente não tem muito jeito, né? Que é montar os iPhones aqui. Ele tá fabricado, vem as peças, monta aqui. E eu vi que o Felipe Espósito publicou com base numa matéria lá do Mac Magazine, que é isso que vai acontecer com os iPhones 16, já, né, agora aqui nesse ano. Exatamente, porque os iPhones já foram homologados pela Anatel, a pré-venda começa amanhã, inclusive dia 24. Quando que vai chegar na loja? Não sei, porque até agora ninguém falou, mas a pré-venda começa amanhã, então meia-noite já deve começar a vender aí nos sites. E lá na documentação da Anatel, eles são obrigados a listarem as unidades de fabricação, os locais onde o iPhone é fabricado. E geralmente o iPhone ele é fabricado na China. No ano passado, a Apple começou a fabricar também na Índia, desde o lançamento, e está lá, né, no documento da Anatel, Índia, China, e para nossa surpresa, Brasil. Porque até então, a fabricação no Brasil, a montagem, né, não fabricação, a montagem no Brasil não é novidade. A Apple já montava, iPhone 15 já foi montado aqui, 14, SE, só que ela só começava meses depois, sei lá, 4 meses depois, já ali na metade do ciclo, que é quando, né, o período de lançamento já tinha passado, aí a Apple começava a montar aqui até para, geralmente aqui no Brasil os iPhones antigos eles ficam nas lojas até por mais tempo do que lá fora, mesmo quando a Apple tira do site deles, ainda continua rolando em outras lojas, ela continua distribuindo para o varejo a preços menores, só que isso sempre acontecia depois. Agora, segundo a documentação da Anatel, já logo de cara teremos iPhones 16 montados aqui no Brasil. Porém, ao contrário do que está rolando lá na Índia, que pela primeira vez eles estão montando também os modelos Pro, aqui no Brasil é só o iPhone 16 base. 16 Plus, Pro e Pro Max continuam sendo importados da China, o que de certa forma até faz sentido, porque considerando que aqui tudo é bem caro, acredito que a Apple saiba que esse modelo de entrada deve ser o modelo que quase todo mundo vai comprar aqui no Brasil. Então, é o modelo que ela vai apostar para fazer a montagem local. O pessoal fala, né, mas tá, e o preço que não muda? A gente sabe que a Apple não é de abrir mão da margem de lucro dela. Então, o preço de lançamento é aquele preço alto, conversão alta, que a gente já sabe, mas eu tenho certeza que logo mais vai aparecer no varejo com preços menores, que é o que a Apple sempre faz. Geralmente, quando começa a montagem local, a Apple nunca baixa o preço dela. Mas aí nas operadoras, no varejo, sempre começa a aparecer o iPhone por preços bem mais abaixo do que o que a Apple cobra, e eu acho que vai ser o caso aqui. Ela não vai mexer no preço dela, ali ela está tirando a margem de lucro dela, mas na hora de distribuir para o varejo, ela talvez consiga ter uma flexibilidade maior para negociar preços, o varejo consiga diminuir mais os preços, então pode ser que, sei lá, até final do ano a gente já tenha umas promoções bem legais de iPhone 16, porque ele agora é montado no Brasil. Mas também tem isso, vale lembrar que montagem não é a fabricação, então não tem a mesma redução de impostos que teria se ela realmente estivesse fabricando todo o aparelho aqui, que é o caso que a Samsung faz, né? A Samsung tem a fábrica dela lá em Manaus e aí ela consegue uma redução muito maior de imposto, por isso que os produtos até chegam mais barato aqui comparado com a Apple. Então a montagem ela ajuda, mas também não é lá tanta coisa, porém
muito legal ver que a Apple está tentando investir um pouquinho mais no Brasil. Isso também acaba até se refletindo no lançamento aqui, que pela segunda vez é um lançamento em tempo recorde. Vamos receber o iPhone uma semana depois do lançamento nos Estados Unidos, que antes a gente ficava até 2 meses esperando o lançamento de um iPhone. Agora o lançamento já vai ser mais rápido e a gente vê que realmente a Apple ela enxerga o Brasil, né? Talvez não com tanta prioridade, mas aos pouquinhos ela tem passado a dar mais atenção para o Brasil. O lançamento aqui está sendo cada vez mais rápido. Agora, montagem de iPhone 16 já logo de cara, logo de lançamento. Até em questão de recursos, aquele recurso Tap to Pay, o Brasil foi um dos primeiros países a receber depois dos Estados Unidos. E também já confirmaram que Apple Intelligence em português ano que vem, talvez a gente vai falar disso mais pra frente aqui quando formos falar de futuros betas, mas tá aí, iPhone 16, o modelo base será montado no Brasil junto com China e Índia. Pois é, e é isso, né? Por ser o 16, porque já é o que vai vender mais mesmo, então você ganha no volume versus montar o 16 Pro aqui, que ele seria mais caro, você tem mais margem, mas pela quantidade de vendas, se só der pra fazer um, faz o outro, porque é claro que vai ser mais, vai compensar mais. Eu cacei aqui rapidinho, né, sobre a Apple no Brasil e a Apple na Índia. O iPhone aqui no Brasil tem 14% de market share de telefones, né, caros dessa categoria dele. Na Índia é 3,5% só. Então o potencial de crescimento que ela tem lá é muito maior e ela já aumentou em 1/3 a venda de iPhones nesse último ano na comparação com o ano passado. Então ela está vendo que lá dá para ela crescer de verdade ainda, com muito mercado disponível, versus aqui que ela já tentou faz... Ela passou uns bons 10 anos aqui. Meia boca, podia ter aberto mão de margem para vender mais? Poderia, né? O que ela faz é isso que você comentou, né? Põe a Fast Shop, as coisas assim, para vender por um preço menor, ainda assim vem dela, mas ela própria mantém ali aí a decisão de produto, de imagem e posição de mercado, cobrando um Celta usado por um iPhone. E ok, então é a estratégia de cada um. Agora, eu quero voltar a falar rapidinho sobre câmeras, porque esse é sempre uma notícia, ela é sempre muito parecida, né? Câmera e display são duas notícias que saem todos os anos, mas que ainda assim são relevantes. A DxOMark, ela é uma empresa especializada em fazer testes de câmera e benchmark, etc, etc. E sempre que sai um telefone novo, eles fazem um teste meio padrão que eles fazem para poder botar num ranking ali em que posição que as câmeras novas, parte de foto, parte de vídeo, que isso fica, né, no ranking que eles já tinham. E o iPhone 16 Pro Max ela testou e ele ficou, eu vou colocar entre aspas só na 4ª posição geral ali do ranking, somando tudo, fazendo a média do iPhone, mas em primeiro lugar no ranking de vídeo, que era um ranking que nem sempre ele ficava lá no começo, mas me chamou a atenção isso, né, que você tem o Huawei Pura 70 Ultra, que eu vou confessar que eu estou aprendendo agora que existe. Ele está em primeiro lugar no ranking, depois tem o Pixel, o Google Pixel 9 Pro XL, e o Pixel, ele historicamente sempre mandou muito bem com foto, mesmo com hardware, menos hardware do que a concorrência, por muito tempo teve uma câmera só, eles resolviam muito com pós-processamento de imagem, até IA, né, e etc. Está em segundo lugar, e tem o Honor Magic 6 Pro, e depois vem o iPhone 16 Pro Max. Me surpreendeu, mas o fato de no ranking de vídeo ele ter ficado em primeiro lugar é ótimo para quem depende muito disso no dia a dia, né? Exatamente. Não me surpreende o iPhone em primeiro para vídeo, porque eu uso bastante para vídeo, eu já testei outros telefones topo de linha, o Galaxy S24 Ultra, por exemplo, e eu ainda acho que o iPhone se sobressai muito em questão de vídeo, ainda está bem à frente dos concorrentes. Em questão de câmera, realmente, acho que outros telefones já conseguem tirar fotos tão boas ou até melhores ou com menos processamento do que o iPhone 16, mas não chega a ser uma surpresa. De novo, tá aí entre os melhores telefones do mercado atualmente para quem quer uma boa câmera. Eles até listam, né, os prós e os contras. Um dos contras em questão de câmera para eles foi a questão do zoom, porque outros telefones a gente sabe, né? A Apple colocou zoom de 5x ano passado no 15 Pro Max, agora chegou no 16 Pro menor, mas ainda assim já tem, né, outras oferecendo 10, ou que, sei lá, usa a IA para melhorar o zoom e aí combina o zoom óptico com
com inteligência artificial para melhorar a imagem. Tem várias coisas e a Apple tá ali no 5, né? Foi um salto pro iPhone, mas comparado com o mercado, o zoom realmente ainda deixa um pouquinho a desejar. Mas em geral, né, a câmera tá aí como uma das melhores. Ao mesmo tempo, já faz aí sei lá, alguns bons anos que eu parei de ficar olhando benchmark de Jackson Mark, essas coisas, que até sempre tinha uma controvérsia, né? O pessoal fala, não, porque a lista deles é furada, é isso, é aquilo, né? Tinha uma época que o iPhone sempre estava no topo, depois não estava mais, e aí o pessoal, né, falava, não dá para levar a sério, tá? Enfim, acho legal os testes que eles fazem, porque se você entrar lá é bem detalhado, eles colocam as imagens de exemplo para você comparar uma foto com outra, os detalhes. Mas assim, esse negócio de câmera, porque hoje são tantas funções que acho que você tem que pegar, olhar o celular e ver o que é melhor para você. Igual eles listaram aqui, né? Para foto eles consideram que tem 3 celulares acima do iPhone, mas para vídeo ele é o melhor. Se você grava vídeo, né, vai lá, compra o iPhone, seja feliz, mas tem que analisar muito qual que é o uso, para que você quer o celular, como que você vai usar ele. Que ficar só preso a benchmark também, a prática do dia a dia ali é bem diferente, mas é sempre legal ver, apesar de tudo, ver aí os detalhes desses testes que eles fazem. Esse tipo de teste é que nem o próprio benchmark de processador, né? O iPhone 16 Pro fez não sei quantos mil pontos em single core, só com um núcleo de processador, não sei quantos mil pontos em múltiplos núcleos, etc, etc. Mas no dia a dia, o que a gente faz é outro tipo de coisa, né? Por outro lado, o que eu sempre falo sobre esse tipo de teste é o seguinte: se por múltiplos anos acontecer uma mesma metodologia para você testar a evolução de vários aparelhos, pelo menos você tem ali uma base, né, um fio condutor, uma referência única e universal para saber onde ele se posiciona, mesmo não se traduzindo em uso real, né? Você vê os testes de bateria, de processamento, etc. Não é o que a gente faz no dia a dia, mas ainda assim é um indicador, né? Pelo menos um norte ali. E a Jackson Mark eu sei que tem uma polêmica envolvendo até a metodologia dos testes deles, etc. Mas é isso. Se por eles não mudarem a metodologia por muito tempo e seguirem testando o telefone por anos assim, pelo menos de acordo com esse padrão que eles estabeleceram para testar, dá para ter uma ideia. Agora, se isso corresponde ao uso real ou não, é uma outra coisa. O que eu vi aqui na parte de fotos que o iPhone mais ficou devendo, que ele mais perdeu nota, foi na parte que chamam de noise, que é aquele granulado... O granulado feio da foto, não é aquele granulado bonito de vídeo que dá aquela textura na foto, não. Nesse ele fez 94 pontos de 117 pontos possíveis. Teve outra coisa que eu vi aqui que eles perderam muito ponto. Autofoco, deram 105 pontos dos 125 possíveis. Então, sei lá, o granulado ruim é quando a foto está numa iluminação um pouco mais baixa, não bateu ainda a câmera para fazer aquela compensação de exposição e até deixar por mais tempo aberto ali para poder fazer a foto, etc. É isso que eu entendo que eles disseram que é a parte do noise que não é muito bacana. Mas de resto, é legal que o bokeh, né, a luz, o fundo desfocado na verdade, foi no fim das contas quando o iPhone trouxe isso com o 5, com o 6 talvez, que 5S, não sei, foi nessa época que essa palavra, o bokeh, entrou aí no léxico popular de câmeras de iPhone, e ainda assim, hoje eles estão com 5 pontos a menos aí do que a pontuação total. Fico até curioso para saber como é que foi o dos outros telefones em relação a isso. Mas fato é que, para dia a dia, todos esses há alguns anos, né? Já está bom, mais que suficiente, tirando a parte do equilíbrio de cor, que essa, todo ano eu testo e todo ano eu falo, putz, ainda não chegamos lá. O que custava ter um botão de deixar você bater o branco, estabelecer o que é branco, cada vez que você fosse bater uma foto? É tão básico isso, mas se não tá lá até hoje, Sim. tem motivo, eu imagino, né? Mas tudo bem, vai estar aqui o link na descrição para quem quiser dar uma espiadinha nesse teste aí da Jackson Mark. Quero agora trazer o tal do Gate desse ano, né? Todo ano sai ali iPhone novo, desde o iPhone que dobrava, que o Unbox Therapy ficou rico com os vídeos do iPhone que dobrava, etc. Todo ano tem a corrida do ouro do problema congênito do iPhone do ano para ver se esse viraliza e o pessoal ganha dinheiro. Ano passado teve a temperatura. E são problemas de verdade, tá? Não tô falando que tá inventando, não, né? Ano passado foi a temperatura. Teve há alguns anos. Foi por acaso que o Stephen Hackett, um podcaster, ele também tem um site, o 512 Pixels,
Ele percebeu que o iPhone dele fazia um barulhinho atrás. E é o processador, é uma coisa normal de processadores, mas nesse ano o do iPhone era mais alto do que a gente estava acostumado e virou RISC-Gate, que fazia um barulhinho assim. Nesse ano parece que são, não toque fantasma, mas a sensibilidade da tela tá meio deixando a desejar pra galera que tá usando. O que aconteceu? Parece que na verdade os toques estão sendo ignorados, né? Não é nem toque fantasma, como você disse, mas eu não sei se tem a ver, se é um bug de software, se é hardware, se tem a ver com a borda estar bem mais fininha, mas eu vi até um vídeo que alguém publicou no Reddit, se eu não me engano. Sei lá, você está segurando o iPhone e aí ele passa a ignorar ali os toques na tela, como se ele já estivesse detectando que você tá com o dedo em outro lugar, alguma coisa assim. De novo, pode ser alguma coisa da borda nova, que é muito fininha, e você apoia o dedo ali e ele acaba interpretando mal, mas não era para acontecer, não. O próprio iPad tem um sistema bem legal de rejeição de toques não intencionados, porque a borda do iPad já ficou fininha faz um bom tempo, né, proporcionalmente ao iPad, e isso nunca foi um problema. Então, talvez seja falta de ajuste, né, algum software ali que eles resolvam, mas é o primeiro gate aí do iPhone 16 Pro, que são esses probleminhas com toques na tela que não são reconhecidos. Até agora a Apple não falou nada, então realmente não tem como a gente saber se é hardware, se é software, mas o pessoal que testou disse que tá rolando tanto no iOS 18 oficial e no 18.1 beta, então provavelmente é algo que realmente a Apple ainda não tá sabendo, não conseguiu resolver até o momento, se for algo de software, né? Mas, de novo, a Apple não disse nada, então a gente vai ter que esperar mesmo para ver se uma futura atualização, um futuro beta do iOS corrige isso, ou se realmente tem um probleminha de hardware aí já em algumas unidades do iPhone 16 Pro. Eu vou ser muito ousado aqui e vou dar a seguinte previsão. Eu acho que é um pouquinho dos dois. Com as bordas mais finas. E já acontece, eu não sei com vocês, eu tenho aqui um iPhone 13 Pro Max e às vezes eu tô segurando, você tá deitado na cama, você segura daquele jeito meio estranho assim, aí você quer tocar na tela e não vai. Aí você percebe que a parte gordinha debaixo do dedão ali, você já tá encostando na tela e aquilo tá fazendo entender que aquele é o toque, ele releva os outros toques, então isso é uma coisa que a gente já conhece, eu pelo menos já conheço de interação normal do sistema por ter justamente essa tentativa de inteligência de eliminar toques acidentais, que foi uma coisa, inclusive, que lá no primeiro iPhone o Steve Jobs falou, ele é super inteligente, ele vai saber quando você quis tocar ou não na tela de propósito, vai relevar isso e não, tem um monte de patente em relação a isso. Ao longo dos anos, isso pareceu ser mais ou menos verdade, depende da experiência de cada um, mas acho que são as duas coisas aqui. Primeira, a tela mais fina significa que a gente vai ter que fazer uma recalibragem do que é segurar ele do jeito que não interfira no sistema. E do lado da Apple, com base no uso de todo mundo, no relatório de uso, etc., diagnóstico e as próprias reclamações, ela também pode ajustar o sistema para dar menos falsos positivos da identificação de toque. E daqui a 2 meses já vai estar resolvido. E nem adianta ela falar alguma coisa. Se ela fala é o quê? Nós identificamos um número muito pequeno de usuários com um problema que já vai ser resolvido no próximo update e nunca mais fala sobre isso. Então, ela confirmar ou não o problema é quase irrelevante nessas horas. Mas se esse for o gate do ano, ok. Não sendo nada de temperatura, de desligar sozinho, esse tipo de coisa, beleza. Acho que é uma recalibragem para ela e pra gente por conta da borda mais fininha. Isso, pra mim, não tem muita dúvida, não. Tô bem curioso pra colocar as mãos, né, no iPhone novo e descobrir se... Espero que o meu não tenha esse problema. Se for um problema de hardware, espero que não tenha, mas curioso pra ver como é que vai ser a adaptação, né, da questão da borda mais fininha e de como segurar o telefone. Até do botão também, né, porque eu acho que não é um problema que eu não vi ninguém comentando, mas eu fiquei curioso de... Será que o botão de câmera, você aciona ele sem querer, segurando o telefone no dia a dia? É uma curiosidade minha também, mas, de novo, não vi ninguém comentando, então acho que não, mas tem essa curiosidade. Eu também pensei a mesma coisa que eu, por exemplo, eu sou destro, eu seguro o iPhone com a mão esquerda pra poder, mas é engraçado que eu não seguro com a mão esquerda e mexo com a mão direita. Geralmente eu seguro com a mão esquerda e vou mexendo com o dedão ali mesmo. Uso o dedinho na parte de baixo do iPhone, né, pra fazer aquele bercinho ali, ele não escorregar. E segurando assim, o meu dedo médio fica exatamente onde eu acho que é esse botão novo. Então, segurando com a mão só, eu fico curioso se eu acabaria ativando isso por padrão ou não. Uma coisa que a gente não comentou aqui é que eu imagino até que esse próximo
a evolução desse botão seja uma coisa para ele poder você fazer scroll em interface, coisa assim, mas por enquanto vai ser só para câmera, só uma especulação aqui. Mas eu acho que sim, né? Segurando ele normal aqui assim, eu consigo imaginar eu apertando bem com o dedo médio aqui no onde seria o botão. Então, quando você falou que você geralmente pega com a operadora, né? O iPhone. Você vai pegar o iPhone novo? A ideia é pegar o iPhone novo, geralmente com operadora. Tá, beleza. Então, daqui, sei lá, umas 2, 3 semanas, já vai ter um diagnóstico mais completo, com múltiplos dias de uso, pra ver se isso rola com você. Quando a gente descobrir que dia que o iPhone chega no Brasil, né? Mas pelo que você próprio apurou, dando uma espiadinha na documentação lá da Fast Shop, dá pra confiar que vai ser no dia 27 agora, né? Sexta-feira. A pré-venda vai até sexta. Então, se a pré-venda encerra, quer dizer que a venda vai começar. Então, que deve ser na sexta-feira mesmo, né? Provavelmente vai ser na sexta, mesmo esquema do ano passado, né? Começou assim um dia super aleatório, quando foi sexta-feira, aí começou mesmo a venda oficial nas lojas. O estoque, né? Mandam, sei lá, 10 unidades, mas lançamento, né? Tá chegando mais cedo no Brasil, mas provavelmente entre sexta e segunda-feira já deve estar aí nas lojas das principais cidades do Brasil. Beleza. E aí você vai testar e contar pra gente. E claro que tudo que a gente tá comentando, mas especialmente isso, né? Esse problema de percepção mesmo, se a tela tá mais sensível ou não, se vocês estão encontrando esse problema aí, mandem pra gente, gigahertz.fm/feedback. Agora eu quero trazer uma excelente notícia em relação à Apple Intelligence. E, bom, outras repercussões a respeito disso também, né? Até com o beta público que pintou. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com tudo que tem de desconto. Tem bastante desconto no site. Se você for em Gorilla com um L, Shield, de escudo mesmo, gorillashield.com.br, para dar mais piadinha na infinidade de produtos que eles têm. Capinha já para os iPhones novos, inclusive. Película também com suporte a iPhones novos, fone de ouvido, carregador, cabo, tem uma infinidade de cabos, tem cabo trançado, tem cabo que não é trançado, tem USB-C, USB-A, Lightning, de 1,5 m, de 2 metros, 1,20 m, aquele mais curtinho, um monte de acessório também, até para notebook, eu uso aqui uma base que eleva o notebook, que putz, quando eu tô usando o notebook sem isso, parece que ele tá enfiado, tá enterrado na mesa assim, já virou parte aqui do que é ter um MacBook Pro para mim. Eles têm uma linha muito bacana de mochilas também, então desde bolsas, tem até bolsa para pesca, para vocês terem uma ideia da quantidade de coisa que eles têm, né? Mas desde maleta menorzinha até bolsa térmica também, mochila, bolsa de academia, vai lá em gorillashield.com.br, dá uma espiadinha em tudo que eles têm e se você usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos no site, ou se você for na descrição aqui do episódio e clicar no link, você já cai direto no site com o cupom aplicado, ou se você quiser, é o cupom GHZ no checkout. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, no evento, há algumas semanas, a Apple falou sobre a Apple Intelligence, fez aquela recapitulação de tudo que ela tinha anunciado durante a WWDC, e ela falou, escuta, e não é só isso, mas espere, se você ligar agora, no ano que vem, a gente vai passar a dar suporte a mais idiomas. Vai ter aqui, eu esqueci, o alemão, o espanhol, francês, e beleza, obrigado, tchau, né? E todo o resto do mundo falou, mas espera aí, é isso mesmo, né? Só isso? E ela ao longo das últimas semanas, mudou acho que 2 vezes, me parece, o texto que lidava com essa expansão da Apple Intelligence. E nesse meio do caminho, finalmente a gente consegue pelo menos garantir que até 31 de dezembro do ano que vem, a Apple Intelligence vai falar português, é isso? É mais ou menos isso. A Apple, depois de ter, né, divulgado essa lista inicial aí com pouquíssimos idiomas, que todo mundo ficou, tá, mas vai demorar tudo isso só pra colocar mais uns 3 idiomas? Ela, não, gente, aqui nós falamos que vão ter muitos outros. Aí agora tem, né, chinês, francês, japonês, espanhol, alemão, italiano, coreano, português e vietnamita. Então são aí os idiomas que chegarão ano que vem ao Apple Intelligence. Mas é bem o que o Marcos disse, né? Ela diz que chega no decorrer de 2025, ou seja, vai do dia 1 de janeiro a 99 de dezembro, né? Que horas que vai sair isso? Ninguém sabe. Pode ser lá no finalzinho do ano, com o iOS 19.2. iOS 19.2. Nossa, já vamos pro 19, caramba. Mas ela não diz quando, então pode ser que demore, pode ser que venha antes. O que ela disse com mais certeza
é que no final desse ano vai sair uma atualização do iOS 18 que vai adicionar suporte para inglês de outras regiões, né? Inglês da Austrália, Reino Unido, Canadá. Aí ano que vem começam a sair as atualizações com suporte a esses outros idiomas que ela falou. Muito legal ver que ela mencionou o português, que a gente até tinha especulado, porque até contei aqui que apesar do Apple Intelligence hoje estar disponível só em inglês, dá para ver que ele já entende algumas coisas em português. Se chega e-mail, ele consegue já resumir. O resumo sai em inglês, mas ele entende o que está ali no e-mail em português e entrega um resumo. A mesma coisa vale para notificações, ele consegue entender ali algumas mensagens em português e resume elas em inglês. E a gente até viu no site da Apple Brasil, se você abrir lá a página do iPhone, tá lá o Apple Intelligence, as propagandas, né? Tem o asterisco falando, disponível em beta em inglês, mas está no site. Geralmente, quando algo não está disponível e não vai estar por muito tempo, ela geralmente nem coloca no site, né? Tal qual, sei lá, não tem HomePod no site da Apple Brasil, não tem coisa de Apple Card, de Apple Cash, porque essas coisas não estão disponíveis e nem vão estar tão cedo. Agora, se você abrir lá o site do iPhone 16, tem Apple Intelligence, tem as propagandas, então realmente acho que já estava ali nos planos para que eventualmente o suporte ao português esteja disponível e tá confirmado ano que vem, mas tem isso, né? Pode ser ano que vem, janeiro, junho, dezembro, isso a gente ainda não sabe. E ao longo do ano que vem tem 52 sextas-feiras à noite pra Apple falar, então, gente, sabe o que é? Vai atrasar um pouquinho, mas começo de 26 vai estar aí, hein? A gente provavelmente ficaria sabendo pelo 95 Mac, né? Chamar no fim de semana e falar, escuta, a gente pode fazer uma reunião? Então, mas não, eu confio que isso deve chegar no ano que vem. A dificuldade, eu vi muita gente comentando, pô, mas né, se o ChatGPT dá suporte ao português, por que eles não dão, né? Eu vou deixar na descrição aqui do episódio um link de uma matéria que eu escrevi lá pro Mac Magazine que explica a parte técnica de qual que é o processo para você fazer um LLM passar não só a entender, mas dar suporte, ou seja, gerar em outros idiomas. É o que o Felipe falou. Chega a notificação em português, ela entende, mas o resumo que ela gera é em inglês. Então, isso até tem quem estuda línguas, idiomas, letras, até sabe da parte de radicais, etc., de idiomas. Uma coisa que eu descobri recentemente, o romeno, ele vem do latim, eu não tinha a menor ideia disso, mas enfim, estou divagando aqui. O que acontece é, você tem que necessariamente, basicamente, retreinar o modelo para ele passar a dar suporte a mais idiomas, fazendo com que o processo de treinamento inclua mais materiais desses outros idiomas. A Meta é o principal exemplo disso nos últimos anos aí, porque do Llama 3, que é o modelo dele de código aberto, tem vários modelos de vários tamanhos, né? Eles têm um de, acho que são 8 bilhões, 70 bilhões e 405 bilhões. Eles tinham o 3.0, que já tinha sido treinado 95% com textos em inglês e 5% todos os outros idiomas. Por conta disso, o desempenho dele contra os idiomas era muito ruim, né? Em comparação com o ChatGPT, que tinha uma parte mais representativa de todo o resto do planeta ali, e nem fala qual é o tamanho do modelo, mas geralmente é de alguns trilhões de parâmetros tem sido, então tem uma diferença, né? Então, você retreinar, e o modelo 3.1, eles deram mais peso na parte de treinamento para materiais justamente em alemão, em português, em espanhol. Com isso, ele melhorou muito o desempenho. Então você tem que, não é ligar uma chavinha, não é, tem toda a parte de prevenir abuso, mau uso, né? Você desenvolver a Siri com a IA e impedir que ela te ensina a fazer uma bomba química em inglês, se você der o suporte a português ou sei lá, a vietnamita, você tem que garantir que isso não vai acontecer lá também. E não é uma coisa que uma regra vale para tudo. É caso a caso. Então, não é tão simples assim, porque dar o suporte é uma coisa. Funcionar e ser seguro é outra coisa que aí sim é muito mais caro, leva muito mais tempo. Mas a boa notícia é que a Apple consegue fazer a atualização da Apple Intelligence, me parece, sem depender de que isso seja um update do sistema, o que é uma excelente notícia. Mas ainda assim tem essa parte técnica do porquê, o que quer dizer que é uma boa notícia, que ela está confirmando que está nos planos mesmo, ela já está preparando, já está treinando lá, certamente lá dentro, para dar suporte a isso. Eu só não vi em nenhum lugar falando, e quer dizer, a Apple não falou, e a especulação de todo mundo está meio a mesma, né? Sobre o português do Brasil, português de Portugal, ninguém sabe qual que vai ser essa diferenciação, né? Não, a Apple só disse português, eu chutaria português do Brasil porque não tem nem Siri em Portugal até hoje. E como a gente sabe, a Apple Intelligence, por enquanto, não estará disponível na União Europeia, que tá também, né? A Apple já anunciou suporte a idiomas europeus, então, primeiro, já indica que ela quer trazer e que entra naquilo que a gente falou, né?
não ia lançar mesmo agora, né? O lançamento era só para os Estados Unidos, aí ela fez aquele teatro, a União Europeia malvada, vai demorar. Não, vai demorar porque não estava pronto mesmo, né? Então talvez até lá as coisas mudem, mas eu aposto que seria o português do Brasil mesmo, porque não tem Siri em Portugal ainda, né? Claro que pode ter Siri em Portugal, mas apostaria mais no português do Brasil mesmo. Minha aposta é meio por aí. Joguei essa pra ver se você achava a mesma coisa. Acho que é por aí mesmo. Agora, passado a loucura e a empolgação no lançamento do iPhone, a Apple rapidamente deve virar a página e já anunciar um evento novo com foco no futuro de outros produtos, etc. A especulação é que a gente vai ver, especialmente Macs aí, nesse próximo mês. E a especulação segue essa, né? Outubro mesmo, então daqui a uma semana e um dia estaremos de novo em mês de evento da Apple para conhecer novos Macs, iPads também ou só Macs? Como é que é a previsão do que deve pintar? Supostamente Macs e iPads. Tudo indica que a Apple deve lançar um novo iPad mini. Ainda mês passado, né, ali no finalzinho de agosto, o Mark Gurman até falou, os estoques de iPad mini estão acabando nas lojas. Então já tem essa especulação, faz tempo que a Apple não atualizou o iPad mini, só que não veio nesse evento do iPhone. Provavelmente será agora em outubro, porque começo do ano ela já atualizou o iPad Air, ganhou o chip M2, e o iPad Pro, né, M4, OLED. Agora, o iPad mini deve ganhar aí um chip novo. Tudo indica que o design vai ser o mesmo, vão só trocar um chip. Provavelmente, aposto que vai ser o A18, porque dá pra ver que ela tá empenhada em colocar 18 em tudo para tornar tudo compatível com a Apple Intelligence. Então, provavelmente teremos iPad mini 7. Talvez um iPad de entrada, porque o Gurman tinha falado que a Apple atualizaria os iPads de entrada há algum tempo. Então, faz já 2 anos que a Apple lançou o iPad 10, que o iPad nada, que ganhou o redesenho com a carinha dos iPads mais modernos. Esse iPad ele tá no chip A14, se eu não me engano, então provavelmente ele também deve ganhar aí um upgrade de hardware. E os novos Macs com chip M4. Tem o mais aguardado provavelmente é o Mac Mini compacto, que tá todo mundo falando que ele vai ser redesenhado, vai ficar menorzinho, vai se parecer com uma Apple TV. A Apple deve atualizar também o iMac, que faz tempo que não ganha um upgrade. Mas tá aí, mês de evento chegando de novo, mais um mês de correria. Ainda não tem data exata, não tem especulação, mas geralmente esses eventos de outubro eles são mais pro final do mês, né? Tanto que ano passado ela fez aquele evento meio que de Halloween, né? Foi até temático, então esse provavelmente eu diria para esperar isso lá para as 2 últimas semanas do mês de outubro, né? Então, outubro tá chegando, mas até para ter um espaço maior entre um evento e outro, acredito eu que ela vai jogar esse evento já para pro finalzinho do mês mesmo, para talvez até os produtos em si chegarem em novembro, que acho que foi o Mac Rummers que falou, tipo, os novos Macs vão chegar às lojas em novembro, então talvez o evento seja ali no final de outubro, abre pré-venda e lançamento oficial mesmo ali no comecinho de novembro. Eu tô caçando aqui no histórico de eventos da Apple, geralmente é da metade pra frente de outubro, quando tem um evento em setembro. A única vez que foi no começo de outubro foi em 2011, mas não teve evento em setembro. Teve em junho a WWDC e depois teve só o evento de outubro. Geralmente é ou na semana de 14, semana de 23. Se ela for anunciar o lançamento da Apple Intelligence no evento, ele tem que acontecer um pouquinho mais no começo do mês. A não ser que ela fale, tá disponível amanhã, gente. Aí tudo bem, né? Isso pode acontecer, né? Porque vai tocar em Apple Intelligence, porque vai ter para Mac também. Todos nós já temos certeza de que vai ter muito papo de inteligência artificial para esses novos Macs. Vai ser os primeiros Macs feitos de verdade para Apple Intelligence, porque hoje no site está que o M3 foi feito para Apple Intelligence, apesar de ser de antes da inteligência artificial da Apple. Mas eles certamente vão falar muito sobre isso, fazer de novo a recapitulação. Tudo que a gente viu no iPhone, de Mac também, vai ter aqui integração com o ChatGPT, o resumator de texto, o incompredator de texto, o bonitator de texto, e você mexer, etc. E função nova também, assim como aconteceu com os novos iPhones, apesar da função nova ser justamente a parte do botão de câmera lá, que com ele você consegue fazer uma pesquisa visual. Eu imagino que para Mac vai ter mais coisa do que isso, porque não tem como você fazer o botão ali, né? Apesar de você poder fazer um print a partir disso, poder fazer uma pesquisa. Pode ser uma coisa dessas, né? Então, a especulação minha aqui é que vai ser mais ou menos pro meio do mês mesmo, para dar tempo dela dar os últimos toques aqui e lançar a Apple Intelligence saindo em outubro, cumprindo a própria promessa dela. Mas de todos esses lançamentos aí previstos, o que eu tô mais curioso é para ver esse Mac Mini naniquinho com M4. Assim,
Pra quem já viu uma Apple TV na vida, as atuais, acho que dá pra imaginar uma coisa meio parecida com isso, mas a solução mesmo de design dele, etc, etc, ficou bem curioso pra ver a parte de dentro, né, como eles vão fazer pra fazer caber tudo ali dentro, né. E, bom, os iMacs não tem a menor esperança de mudar. Os atuais eu acho horrorosos. Aquele logotipo gigantesco na parte de trás, aquelas cores não estão rolando, a parte da frente, então, com aquele beiço colorido embaixo, sem nada, são muito feios. Parece, se você quisesse fazer um iMac, mas que não tivesse cara de iMac para a Apple não processar, seriam esses iMacs atuais. Então, apesar de não ter esperança, eu torço para que eles recebam alguma lambida nova de design ali para poder melhorar, mas é isso só eu especulando e torcendo aqui. E iPads, putz, como eu já falei algumas vezes aqui, eu já abri falência cognitiva de entender o que acontece com os iPads. Todo ano tem, todos são iguais, os modelos novos são iguais aos anteriores, iguais entre si. Ok, vamos ver se nesse ano eles desembolam esse nó, mas já faz anos que eu falo, iPad, assim como o Tim Cook falou do Mac Mini uma vez, é um produto que ainda existe na linha, e só. Tô bem curioso com esse Mac Mini, e claro, com que os chips M4 vão abrir aqui daqui pra frente, vão ser a primeira vez que a Apple vai poder, né, sem segredos, contar qual que é a história, a visão dela de longo prazo para a evolução do chip de mão dada com o Apple Intelligence, parte de memória RAM, né, que tem o papo de que os Macs todos podem vir com 16 GB de RAM, o que, especialmente depois dos iPhones todos agora terem 8, eu duvido mais ainda que o modelo base venha com 16 GB, mas ainda assim posso pagar a língua aqui dentro de um mês. Mas tá aí, para quem estiver já empolgado com o evento, bem-vindo, vai ser bem bacana. Com certeza. E fica aí o conselho, né? Se você está pensando em comprar um iPad novo, que não seja um dos modelos que acabaram de ser lançados, mas iPad, Mac, vale a pena esperar um pouquinho, porque mês que vem teremos novidades. E se você não gostar das novidades, você compra o do ano passado mais barato. É isso. Então, vale a pena esperar mais um mês aí. Todo mundo ganha. Agora, se você tiver que apostar, você apostaria em periféricos USB-C? Ou a gente vai falar, não acredito que por mais um evento a Apple segue vendendo o trackpad com entrada Lightning. Tá na hora já, né, de ter acessório USB-C, porque a Apple tá, né, finalmente atualizou os AirPods Max, que ficaram aí 4 anos sem uma atualização, agora ganharam o USB-C pelo menos. Mas tá na hora já de Magic Mouse, teclado. Até agora a gente não teve nenhum indício concreto, né? Tem... O Gurman todo mês fala, a Apple planeja trocar os acessórios para USB-C, mas ele tá falando isso já faz uns 2 anos e até agora nada, né? Mas, evento de Mac, vamos torcer para que eles façam isso, porque até não lembro se foi o Mac Rumors, mas alguém postou, tipo, esses são os produtos restantes com Lightning na loja da Apple. E, basicamente, né, tem o iPhone SE e alguns acessórios perdidos. Então, falta pouco, mas a Apple tá a passos de tartaruga nessa extinção do Lightning, talvez porque eles tenham muitos conectores Lightning sobrando lá e aí vão usar tudo até acabar mesmo o estoque, mas já tá na hora mesmo de trocar, porque aqui mesmo, né, hoje meu iPhone é USB-C, Mac USB-C, iPad USB-C, então os carregadores que ficavam espalhados pela minha casa, eu já troquei tudo para USB-C. Aí tem um Lightning que eu deixo aqui, porque justamente, acabou a bateria do mouse, tem que achar o Lightning pra, né, hoje o Lightning que é a raridade aqui em casa, então... tá na hora já dessa mudança. Pra mim foi a mesma coisa, e eu sempre falei que, putz, esse é o cabo que tem que ter, esse é o cabo que eu vou ter que ter, e pronto, né? Mas apesar de usar ainda um iPhone que tem Lightning, aqui em casa, naturalmente, as coisas migraram pra USB-C. Os cabos todos que eu procuro aqui é tudo USB-C, e eu precisei conectar esses dias o iPhone pra ver uma coisa no Xcode, etc. Precisei da ajuda do ChatGPT pra resolver um bug que eu tinha que não abria o aplicativo do Mercado Livre. E aí, cara, também penei pra achar um cabo Lightning, viu? Eu fiquei surpreso como foi difícil. Eu falei, cara, não tem mais? Não é possível que nessa casa não exista mais nada Lightning. Mas tinha um cabinho ali esquecido, coitado, numa gaveta no fundo ali, aí resolveu. Mas é engraçado como naturalmente isso vai evoluindo, né? Até no caso do meu aqui, que acho que foi a primeira vez na vida que eu conectei um cabo Lightning nesse iPhone. Eu sempre, depois que eu comprei ele, passei a usar tudo com o carregamento Qi, MagSafe, etc. Mas foi engraçado eu ver que o futuro chegou a despeito das minhas tentativas aqui. O Lightning já é peça de museu. Exatamente. Bom, para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/118. Olha, 118, que legal. Ou então dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero, é claro, agradecer a vocês que deixam reviews, avaliações, comentam também em gigahertz.fm/feedback, a vocês que recomendam o A Fonte para mais gente ainda poder se informar e, com sorte, se divertir aqui
toda segunda-feira para saber o que tá rolando no mundo da Apple. E, é claro, obrigado a você, Felipe, por ajudar a gente a fazer sentido justamente aí do que vem semana após semana lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads. Valeu, para falar comigo, MVC Mendes lá no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência. Apresento para a Lura o IA Sob Controle, sobre inteligência artificial com notícias e entrevistas. E tem uma entrevista bem bacana no forno para sair essa semana. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no tipo fim de semana, sobre as novas contas de adolescente do Instagram e onde que eles acertam e onde que eles erram bem feio. Nessa novidade vai ter link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima!